Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós. Mais um dia que o Senhor nos permite, enquanto Igreja do Senhor, nos reunimos para cultuá-lo no dia do Senhor. Hoje é domingo e é também um dia que nós estamos aqui na nossa igreja comemorando o nascimento do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. É bem verdade, irmãos, que nós devemos lembrar do nascimento de Cristo todos os dias de nossas vidas. Mas no final de ano é importante que o verdadeiro significado do Natal seja lembrado. Não é sobre Papai Noel, não é sobre presentes, mas sobre o Deus homem, aquele que se fez carne e que habitou com graça no meio de nós. A ele, pois, seja todo louvor, a ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vos convido, meus irmãos, a abrirem a palavra do Senhor comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós faremos a leitura a partir do primeiro versículo até o versículo número 20. Ouça com atenção, com reverência, mas acima de tudo, meus irmãos, com fé. Esta é a poderosa palavra de Deus, a qual nos diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficando tomados de grande temor, o anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos pedir a Deus que fale conosco nesta noite, por meio da exposição da sua santa palavra. Bendito e eterno Deus, nós nesta noite te louvamos e te bendizemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre todos nós. Te pedimos a Deus que nesse instante o Senhor seja conosco, que o Senhor remova a dureza de nosso coração e nos faça, ó Deus, ficarmos atentos à tua voz. Que nesse instante, ó Pai, todas as nossas preocupações, elas fiquem de lado. Que tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa concentração nesse instante, ó Deus, seja dissipado. Mas que, nesse momento,
o teu povo possa se curvar diante de ti, para ouvir o teu doce evangelho, para aprender mais sobre a tua santa e poderosa palavra. É em nome de Cristo Jesus, o nosso eterno e bondoso Rei, que nós oramos hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, final de ano, nessa época já próximo ao Natal, é sempre um período que chama a atenção de qualquer pessoa. Mesmo que você possa ser um ateu, que você não creia em Deus e que o cristianismo e tudo aquilo que nós ensinamos não faça parte daquilo que você entende como verdade, certamente que você também é afetado por esta época do ano. É um período em que muitos comerciantes veem como uma oportunidade excelente de aumentarem os seus lucros. É uma oportunidade que muitos enxergam de viajar, de encontrarem os seus familiares que há muito tempo não veem. É um momento certamente especial para muitas famílias que se reúnem. Certamente, irmãos, que tudo isso é observado, tudo isso é pensado, tudo isso é refletido a respeito do Natal, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Antes que você possa entrar numa discussão que Jesus não nasceu no mês de dezembro, esse não é o ponto. É o ponto de que, tradicionalmente, a igreja cristã convencionou que esta seja a data para lembrarmos e comemorarmos o nascimento do nosso Rei, do Senhor Jesus Cristo. Mas é importante que, como igreja, muito mais do que o período de festividades, muito mais do que a data em si, de 25 de dezembro, venhamos a pensar quais são os significados do nascimento de Jesus. Você que está aqui nesta noite, você que está aqui sentado a me ouvir, o que é que você entende a respeito do nascimento de Jesus? Como é que você pode observar que isso faz alguma diferença ou não na sua vida? À luz do texto de Lucas, nós poderemos encontrar algumas respostas a essas perguntas. Os significados, as razões, os motivos que nos levam a observar aquilo que representa o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas, irmãos, ele tem uma característica em especial. Lucas, além de um médico, ele é também um habilidoso historiador. Alguém que consegue reunir informações e detalhes que são preciosos. Não por mera coincidência, nós encontramos aqui no Evangelho de Lucas, nos 2 primeiros capítulos, extensas informações a respeito daquilo que acontece antes do nascimento de Jesus, durante o período em que ele vai nascer e também o pós-nascimento de Jesus. São informações que, por vezes, não são tão claras nos demais evangelhos. Mas aqui em Lucas, ele retrata isso com uma importância muito grande. Ele dá uma atenção especial ao nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante, então, que como igreja, nós estejamos atentos ao significado do nascimento de Cristo, uma vez que a própria palavra de Deus dá bastante destaque a tudo isso, dá bastante ênfase a esse momento especial. Quando nós olhamos para o capítulo 1, nós encontramos uma informação que é valiosa, já no versículo número 3. Diz bem assim o texto, capítulo 1 de Lucas, versículo 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades que foste instruído. Lucas aqui, irmãos, ele dá razão, ou ele expõe os motivos pelos quais ele está apresentando o seu texto. Ele escreve esse texto depois de uma acurada investigação, como ele próprio afirmou, para que um homem chamado Teófilo possa, então, observar tudo aquilo que ele foi instruído. Ele deseja trazer informações sólidas para que isso possa, de alguma forma, fortalecer a fé de Teófilo. E ele vai apresentar muitas informações que são, então, valiosas para todos aqueles que querem conhecer a vida de Cristo. Aqui, no capítulo número 2, ele se preocupa a mostrar em detalhes como foi o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trazendo à nossa mente, trazendo ao nosso coração os significados deste nascimento, a sua importância para a nossa fé, aquilo que é tão valioso para que eu e você venhamos então a crer a respeito de Cristo, está aqui exposto de forma clara e que pela ação do Espírito Santo de Deus, nós então somos convidados a entender. Nós precisamos entender os significados deste nascimento. E é sobre isso, irmãos, que nós vamos então tratar nesta noite. Os convido então a refletirem comigo sobre o seguinte tema: os significados do nascimento de Cristo. Quais são eles? Fique com sua Bíblia aberta,
Nós veremos em primeiro lugar, do versículo 1 até o versículo número 7, que um dos significados do nascimento de Cristo é expor a humildade do nosso Redentor. Veja, como já foi apresentado lá no versículo 3 do capítulo 1, Lucas ele fez uma investigação acurada. Ele traz informações preciosas para que Teófilo, então, possa conhecer bem tudo aquilo que ele recebeu como instrução. Alguém pregou para Teófilo, alguém instruiu a Teófilo, e como se não bastasse, Lucas então prepara este livro, este evangelho, para que seja entregue a ele e de alguma forma isso possa contribuir ainda mais no seu conhecimento e, consequentemente, no fortalecimento da sua fé. No versículo, então, 1 e também no versículo número 2, Lucas ele está trazendo informações históricas para situar o momento em que vai ocorrer o nascimento de Jesus. Ele diz, naqueles dias do nascimento de Jesus, foi publicado um decreto de César Augusto, o imperador romano, o seu verdadeiro nome, Otaviano, mas que, sendo ele sobrinho neto de Júlio César, o grande imperador romano, ele também, então, passa a se chamar César. O Augusto quer dizer sagrado dentro da cultura romana. O imperador era chamado assim. Esta é a razão para que Otaviano se transforme, então, em César Augusto. O que foi que César Augusto fez? Ele convocou toda a população do império, e nesse tempo, nesse período, nós sabemos que a população de Judá, a chamada Judeia, aquela região na qual o Senhor Jesus vem a nascer, eles estão incorporados ao Império Romano. Israel não é mais uma nação como fora nos tempos de Davi. Israel agora foi reduzido. E reduzido tanto que eles não têm mais, de fato, a liberdade política que outrora tiveram. Eles estão debaixo do jugo de Roma. E esse recenseamento, ele tem alguns significados. Através destas informações, o imperador poderia saber a quantidade de pessoas que haviam dentro da nação, quais eram a maioria em termos de sexo, também as idades. Todas essas informações elas seriam colhidas, repassadas a ele, para que ele então conhecesse ainda melhor tudo aquilo que estava debaixo da sua autoridade. Era necessário então este recenseamento. Lucas continua situando o ambiente histórico e ele diz, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. O primeiro recenseamento da história? Não. O primeiro recenseamento da época em que César Augusto, outrora Otaviano, era então o imperador de Roma. E nesse contexto, irmãos, está a família do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles fazem parte, então, deste grande império que Roma construiu. E como cidadão, José ele tem a obrigação de também participar desse recenseamento. Diz o versículo 3 que todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então é basicamente como se você fosse nascido em São Bento, estivesse morando em Cajazeiras, mas você tivesse que retornar à sua cidade natal para que aqui você pudesse responder às perguntas que seriam feitas neste censo. É mais ou menos isso que está acontecendo. No versículo 4, diz que José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém. Aqui, irmãos, há um detalhe muito importante. César Augusto, ele é um pagão. Ele não serve a Deus, mas ele está atendendo aos propósitos de Deus. Porque Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ele traz uma profecia a respeito do nascimento de Cristo, a respeito do nascimento do Messias, daquele que viria a ser o Salvador. Ele diz que o nascimento do Salvador aconteceria justamente na cidade de Belém. Então, para que isso se cumprisse, era necessário que José, juntamente com Maria, se dirigissem para a cidade de Belém. Eles são naturais de lá, eles fazem parte da família de Davi, e nós temos aqui também a árvore genealógica do nosso Senhor e Salvador Jesus. A promessa de Deus de que o descendente de Davi se sentaria no trono e que governaria eternamente, recai também aqui neste detalhe. Jesus, ele vem desta linhagem santa, não por uma relação sexual, mas por obra do Espírito Santo de Deus. Maria, então, veio a engravidar. E eles estão se dirigindo para a cidade de Belém, estão fazendo uma viagem. Nesse momento, você já pode imaginar quão difícil foi toda esta travessia para a nossa irmã Maria. Ela está grávida, muito próximo do nascimento do seu filho, e tudo aquilo certamente mexe com o seu coração. Afinal, ela já foi visitada por um anjo.
O anjo disse a ela que ela carregaria no seu ventre o Redentor, o Salvador. As emoções do coração desta mulher certamente estão inflamadas, estão agitadas, e ela ainda tem que fazer toda esta viagem, todo este percurso. Diz que, estando eles, versículo 6, ali, ou seja, já na cidade de Belém, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Chegou o momento do parto. Chegou o momento no qual o nosso Senhor viria ao mundo. O momento no qual o Verbo se faria carne. O versículo número 7, então, apresenta de forma clara a que veio a ser aquele o nascimento do filho primogênito. Não filho único. Filho primogênito de Maria e de José. Naquele momento, então, veio a nascer aquele que é o primeiro filho de Maria, mas não o último filho, não o único filho. É importante também destacar isso porque, dentro do pensamento católico, Maria não teve outros filhos. Mas a palavra de Deus apresenta que José e Maria, enquanto casados, enquanto marido e mulher, eles tiveram filhos. Inclusive, a Escritura apresenta o nome dos irmãos de Jesus Cristo. Aqui, então, há mais um detalhe que é importante observarmos. Mas o nascimento do nosso Redentor, do nosso Salvador, é que é o grande destaque de toda esta narrativa. É dito que ela enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nós estamos no final de ano, irmãos, e certamente que há uma coisa que pode acontecer facilmente na nossa casa é não termos lugar para receber todos os nossos parentes. Se a sua família for grande, talvez nesse período de Natal, quando você decidir fazer uma grande festa para receber todo mundo, talvez você não consiga hospedar todas as pessoas. Talvez você não consiga colocá-los na sua casa. É importante, então, que eles possam ir para um hotel, para uma pousada. Neste momento, na cidade de Belém, está acontecendo uma grande movimentação, o recenseamento. De maneira que os oficiais do Império Romano eles foram mobilizados para a cidade de Belém. E com isso, as hospedarias elas estão lotadas, porque os primeiros lugares certamente são para o alto escalão do imperador. E as famílias estão recebendo os seus parentes. Provavelmente, por causa da gravidez de Maria, José e Maria tiveram que fazer uma viagem um pouco mais demorada, mais lenta. E quando eles chegam, então, a Belém, eles não encontram mais um lugar para ficar. De maneira que a única opção que há é que eles fiquem em uma situação nada confortável para uma mulher que está grávida, para uma mulher que está às vésperas de dar à luz. Eles não vão ficar em um quarto de hotel, eles não vão ficar na casa de um parente, eles não vão ficar em uma pousada, eles vão ficar em um local bem ruim, bem difícil. Imagine você que já passou pela experiência de ter um filho ou de acompanhar o nascimento de uma criança e você sabe quão complexa é toda esta situação. Você sabe como não é uma questão simples ter o nascimento de uma criança em qualquer lugar. E aqui, onde nós vemos o nascimento do Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que este lugar, ele de fato não era um lugar fácil. Porque ali, meus irmãos, ele é colocado em uma manjedoura, onde os animais iriam se alimentar. O nosso Redentor, então, é colocado em faixas, em panos, e é colocado naquele lugar. É depositado ali onde os animais iriam se alimentar. Certamente que não é o melhor lugar, mas é ali que o nosso Redentor estava. Era ali, então, que o grande Deus, o eterno Deus, como foi dito na leitura de Mateus, capítulo 1, o Deus Emanuel, aquele que vem habitar entre nós, ele é colocado nesta situação. Mas nós não estamos falando de qualquer criança. Nós estamos falando do Redentor de nossas almas. Nós estamos falando daquele que a própria palavra de Deus apresenta como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você pode imaginar o filho de César Augusto em uma situação como essa? Certamente que não. Ele tinha autoridade e poder para mandar que todos esvaziassem as suas casas, se assim quisessem, ou mesmo as hospedarias, os hotéis, para que ele pudesse então receber sua família. Ele tem autoridade para isso, ele tem poder. E a pergunta que lhes faço é, o próprio Deus não tem algo semelhante? Muito mais do que César Augusto. A autoridade de Deus, ela é incomparável. Mas o que nós vemos aqui não é o poder de Deus sendo colocado em evidência,
mas a humildade do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele que, sendo tão poderoso, cheio de glória, assume então o papel de ser ali uma criança indefesa. Uma pobre criança que acabou de nascer, de ser colocada neste mundo. Indefeso, colocado nas mãos de pecadores, colocado em uma situação de vulnerabilidade, colocado em uma situação de humilhação. E sim, esta é a realidade do Senhor Jesus, que a própria palavra de Deus nos apresenta. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo de número 2, ele vai dizer, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ora, o que nós temos então da parte de Paulo é uma declaração fantástica. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós não estamos falando de qualquer nascimento. Nós estamos falando de um momento que dividiu a história deste mundo, entre o antes e o depois da sua presença aqui nesta terra. Mas nós também vemos, irmãos, como o nosso Rei, como o nosso Deus, ele é incomparável. Esse não era o cenário que eu e você gostaríamos de ter para a nossa família. Você certamente não escolheria nascer em um lugar assim. Lembre de uma coisa, não é por acaso que Jesus está nascendo neste local, ele é Deus. E sendo Deus, ele tem o domínio de todas as coisas. Você se recorda que ele é capaz de parar o vento? Você se recorda que ele é capaz de atravessar o mar caminhando? Você se recorda que ele diz aos demônios que se calem, e eles se calam? Você se recorda de todo o poder que ele carrega em suas mãos, capaz de multiplicar pães e peixes? Este mesmo Deus poderoso se coloca então nesta situação, mostrando a cada um de nós da sua igreja o quão grande é a sua humildade, o quão grande é o seu amor e quão miseráveis nós somos, porque, infelizmente, irmãos, no chamado meio gospel, que muitas vezes nós admiramos tanto, o que mais conseguimos observar é o estrelismo. É a vanglória. Pregadores que pensam ser a última Coca-Cola do nosso sertão. Cantores gospels que pedem cachês milionários para poderem cantar em ambientes que muitas vezes não glorificam a Deus. Tem pregador até indo para o São João de Campina Grande, dizendo que isso é fazer a obra do Senhor. Quer ser visto, quer ser notado, quer receber aplauso, quer receber a glória. E deixa eu lhe dizer uma coisa, você também tem o mesmo sentimento no seu coração. É por isso que muitas vezes dentro da igreja o que mais encontramos são pessoas que não têm humildade e que um coração cheio de vaidade e orgulho pensam, ora, se não for do meu jeito, se não for da minha forma, se não é da maneira que eu gosto, inclusive eu vou embora. Porque eu não estou aqui para ser humilhado. É engraçado, porque o Senhor Jesus, ele veio a esta terra justamente ser humilhado. Mas os crentes, de alguma forma, aprenderam que eles são tão especiais que eles não podem, de forma alguma, serem ofendidos. E ofendidos de que forma? No seu orgulho. Ofendidos de que forma? Na maneira como eles acham que devem viver. E o Senhor diz, não. Vocês não podem viver desta forma. Vocês não podem ser orgulhosos, vocês não podem ser vaidosos, vocês precisam se encher de humildade e observar aquele que de fato é humilde, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande exemplo de humildade. Não aquele tipo de gente que fica no Instagram tirando foto para promover-se. Não são os influenciadores cristãos que tentam de alguma forma a cada dia mais ganhar a simpatia das pessoas através de chamadas boas atitudes, que não são. Porque se fosse assim, eles obedeceriam aquilo que Cristo diz. Quando você fizer um bem a alguém com a tua mão, esconde a outra para que ela não veja. Você não precisa ser visto. Você não precisa receber aplausos. Você não precisa, de alguma forma, ser bajulado por quem quer que seja. Você precisa aprender a ser humilde, à semelhança do seu Senhor e Salvador Jesus. Porque Ele, Rei, Ele, dono de todas as coisas, se coloca em situação de humilhação para nos mostrar quão miseráveis pecadores nós somos. Mas nós devemos confiar neste Cristo, que se humilhou,
que foi para o Calvário, que ali morreu, mas ressuscitou. E nos ensina, meus irmãos, nesta noite, que o seu exemplo deve ser copiado por cada um de nós. É por isso, então, que Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você tem imitado a Cristo? Você tem procurado servir ao Senhor da mesma forma como Cristo serviu a Deus? O seu coração está repleto de humildade ou é de vaidade? Se o seu caso, meu irmão, nesta noite, é ser lembrado pela palavra de Deus que você é orgulhoso e vaidoso, o Senhor também te lembra que você deve se arrepender disso. Que você deve mudar essa sua atitude. Porque não há uma outra opção para aqueles que desejam servir a Deus. Sejam humildes, como o seu Senhor e Salvador Jesus o foi. Em primeiro lugar, irmãos, então, nós vemos que um dos significados do Natal é a incomparável humildade do nosso Redentor. Mas em segundo lugar, irmãos, a partir do versículo número 8, nós veremos também que um outro significado do Natal é que Deus, ele cumpre as suas promessas. Veja o que é que diz a partir do versículo número 8, do texto de Lucas, capítulo número 2. Nós vemos aqui, irmãos, um outro fato importante e interessante a respeito desta narrativa. Como já foi lembrado aqui durante a exposição, a cidade de Belém, ela encontrava-se naquele momento repleta de autoridades, pessoas influentes e importantes do império. A essas pessoas não foi dado o privilégio que vai ser dado a um grupo que era menosprezado por toda a sociedade de sua época. Diz o versículo 8 que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Para que você entenda, os pastores eles não eram o grupo mais destacado, paparicado da sociedade de então. Na verdade, eles eram rejeitados. As pessoas não gostavam de ter muito contato porque entendiam que eles eram muito sujos. Que o trabalho deles não era algo digno. Pelo contrário, era algo que causava muitas vezes repulsa na sociedade. Era o tipo de gente que, como muito bem disse o nosso presbítero Cleilton ontem, era uma gentalha na visão da sua sociedade. Não era um povo que era convidado para estar em banquetes da alta sociedade. Era justamente o povo completamente marginalizado, esquecido. Muito bem. Esses homens estão trabalhando durante a noite e naquele momento eles serão surpreendidos por algo que mudará certamente suas vidas e que por tabela muda também as nossas. Versículo 9 diz: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Novamente, irmãos, nós temos que entender alguns detalhes que são apresentados pelo texto. Quando Lucas faz questão de dizer que o anjo do Senhor desceu, que a glória do Senhor contemplou os olhos daqueles homens, um detalhe importante vem à tona, porque é dito que eles ficaram tomados de grande temor. Aqueles homens, apesar de marginalizados, muito provavelmente eram homens piedosos da sua geração. Eram homens que aguardavam pela redenção de Israel, porque o Senhor havia prometido isso. O Senhor havia dito que um dia mandaria aquele que seria o salvador das almas de todos aqueles que crescem e esperassem pela redenção de Israel. Naquele instante, então, quando o anjo do Senhor aparece, eles ficaram tomados de medo, porque muitas vezes, quando os anjos apareciam no Antigo Testamento, o que eles traziam não era uma notícia boa. Quem esteve conosco na semana passada há de se lembrar de Juízes, capítulo número 2, quando um mensageiro, que é um anjo do Senhor, aparece a Israel para confrontá-los pelos seus pecados. Apresentar o pecado de cada um deles e chamá-los ao arrependimento, dizendo: vocês se esqueceram da aliança que vocês tinham com Deus. Talvez por esta razão é que estes homens ficaram tomados de grande temor. Ou simplesmente porque eles entenderam que tinha alguma coisa muito errada. Afinal, se você está no escuro, iluminado apenas pelo brilho das estrelas e da lua, e você naquele instante pode ser atacado ou por animais ferozes ou por ladrões, você é surpreendido por um anjo que está falando com você. Isso certamente vai impactar você.
Isso vai assustar o coração de qualquer pessoa. E é isso que acontece. Eles ficam, então, tomados de grande temor. Mas o anjo vem, dessa vez, não com uma mensagem de dureza, mas com uma mensagem de paz e de amor. O mensageiro da parte de Deus se dirige, então, àqueles homens dizendo, não temam. Vocês não precisam ficar assustados. Versículo número 10. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Não precisam se assustar. A mensagem que eu trago para vocês não é uma mensagem dura, embora talvez vocês merecessem, mas é uma mensagem especial e que será de grande alegria para não só vocês, pastores, mas para todos aqueles que ouvirem, que tiverem acesso a essa mensagem. E a mensagem, meus irmãos, é que no versículo 11 é nos dito, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Naquele momento está se cumprindo, então, a profecia do Senhor. O Senhor disse, um dia eu mandarei alguém, e este alguém santo irá destruir aquele que trouxe corrupção juntamente com Adão a esta terra, Satanás. Ele pisaria na cabeça da serpente, segundo Gênesis capítulo 3, versículo 15. O descendente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. Era a promessa que, através das eras, foi sempre repetido pelo povo de Deus. Um dia virá. Um dia o nosso Salvador estará conosco. Um dia Deus cumprirá a sua promessa. E, de fato, aquilo está se cumprindo naquele instante. É importante, novamente, lembrar os detalhes que são dados pelo texto. Porque o anjo faz questão de dizer, na cidade de Davi. Você se lembra quando os magos vão até Herodes e eles, então, estão desejosos de adorar o rei dos judeus. E Herodes está um tanto quanto atônito com toda aquela informação. Ele não esperava ser surpreendido com algo daquela natureza. E ele então convoca aqueles que são os teólogos de sua época. Aonde é que há de nascer o Messias? É a pergunta que Herodes vai fazer aos teólogos. E eles respondem, na cidade de Davi, em Belém. Ora, não era apenas de conhecimento dos teólogos, mas de todo o povo de Judá, de todo aquele que era de fato um servo fiel do Senhor, de que um dia nasceria na cidade de Davi, na cidade de Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Todos aqueles que esperavam, que aguardavam pela redenção de Israel, tinham então conhecimento de que isto aconteceria. Naquele instante, então, o anjo, além de dar a informação, ainda dá um outro presente. E diz, vocês terão a oportunidade de conhecer o Salvador. Vocês encontrarão esta criança em uma manjedoura, envolta em faixas. Versículo número 12. Naquele mesmo instante, irmãos, nós também somos apresentados a melhor e mais bonita cantata de Natal que este mundo já viu. Versículo 13 diz, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Você nota então que nesse instante do anúncio das boas novas, que é o Evangelho, você também vê que há louvor, que há adoração. Naquele instante, o próprio Deus envia o seu grande exército para que possam então louvá-lo, engrandecê-lo, adorá-lo. Como podemos nós, irmãos, enquanto igreja, nos calarmos no momento da adoração? Eu fico a refletir sobre isso. Por que não cantar no momento em que a igreja se reúne para celebrar o Cristo que nasceu, que morreu e que ressuscitou? O que é que nos impede de fato, abrir os nossos lábios e com alegria em nosso coração, exaltarmos a Ele? Por que é que muitas vezes nós preferimos ficar em silêncio, guardando a nossa voz, como se ela fosse depois usada de uma forma mais especial do que no momento de louvor a Deus? Nós nos reunimos enquanto igreja não apenas para ouvir a pregação da palavra, mas também para cantar louvores ao Senhor, para adorá-lo, para glorificá-lo. Nós vemos na própria Escritura que isso é bom e o Senhor exige de nós. Mas naquele momento, os anjos eles vão se ausentar. Todo o brilho que foi trazido com a presença deles, toda a glória que envolveu aqueles pastores, se dissipou. Ficaram as sombras
ficaram as dúvidas, ficou talvez também o medo, mas também ficou uma esperança e uma alegria de que eles poderiam de fato contemplar aquilo que foi anunciado pelos anjos. E eles se dirigem então até Belém, para que eles pudessem então ver com seus próprios olhos os acontecimentos que o Senhor pôde anunciá-los. Eles vão apressadamente, diz o versículo 16, acham Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e quando eles veem aquilo, eles ficam maravilhados. Eles ficam eufóricos. E eles passam então a divulgar o que tinha sido dito a respeito deste menino. O Salvador nasceu. O Rei Eterno nasceu. Deus cumpriu a promessa. O Senhor, Ele não abandonou o seu povo. Não foi no momento que eles esperavam, não foi da forma como eles imaginavam. Eles não estão se dirigindo a um palácio, eles não estão encontrando ali várias autoridades a festejar juntamente com os pais. Eles estão em uma manjedoura. Mas o motivo da alegria deles é saber que o Senhor cumpriu as suas promessas. Todos os que ouviam, diz o versículo 18, se admiravam das coisas que eram referidas pelos pastores. Você contempla a pregação da palavra? As boas novas que foram dadas pelos anjos, repassadas então. Às vezes nós ficamos esperando que algo espetacular possa acontecer, quando é necessário simplesmente que a igreja se levante e no dia de sábado, ao invés de ficar dormindo muitas vezes, vá para as ruas de São Bento evangelizar e falar sobre Cristo Jesus. O que nos falta, meus irmãos, muitas vezes é observar as maravilhas de Deus e tudo aquilo que Deus já fez por nós. A igreja, às vezes, parece viver em um cenário onde Deus os abandonou. Pastor, é porque eu estou passando por problema, a situação financeira minha não é boa, a de ninguém nesse país certamente é boa. É porque, pastor, o senhor não sabe que lá em casa eu tenho um problema de saúde. Meu irmão, pense numa coisa que todo mundo tem a doença. Agora também pense numa coisa que Deus não aceita, é a sua desculpa em relação a isso. Porque a sua doença não é um impeditivo para que você possa adorar a Deus. Nunca foi e nunca será. Porque se você acha que você vai chegar diante de Deus e vai dizer, Senhor, eu não posso te adorar, porque eu estou doente. Senhor, eu não posso te adorar porque a minha situação financeira não é boa. Senhor, eu não posso te adorar porque eu estou chateado com o pastor. Senhor, eu não posso te adorar porque, de repente, aconteceu uma situação comigo na igreja e eu fiquei muito chateado e agora eu não posso mais te adorar. Eu quero que você se lembre nesta noite de uma coisa. Deus nunca prometeu que você passaria por esta terra com muita alegria, com dinheiro no bolso, com muita satisfação. O Senhor Jesus Cristo, inclusive, diz outra coisa. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Igreja do Senhor, crentes da Igreja Presbiteriana da cidade de São Bento, nesta noite o Senhor vem ao nosso coração e nos lembra, apesar da dureza dele, apesar dos nossos pecados, o Senhor vem e nos lembra, ele cumpriu as suas promessas. O Redentor nasceu, o Redentor viveu em obediência a Deus, o Redentor morreu na cruz, mas ao terceiro dia, ressuscitou. O seu rei vive. Esqueça Papai Noel. Esqueça esses presentes que você está preocupado se tem dinheiro ou não para comprar. Glorifique a Deus, meu irmão, porque você tem todos os motivos para adorar a Deus. Você tem todos os motivos para estar na igreja. Se você ouviu o Evangelho, se o seu coração foi transformado por Deus, eis a boa nova de salvação. Você não irá mais para o inferno. Esse é o significado do Natal. Deus cumpre as suas promessas. O que parte agora de nós é reconhecer isso. Abandonar a nossa infantilidade. Abandonar os nossos caprichos. Abandonar toda a nossa reclamação. E nos curvarmos diante deste Deus e adorá-lo. Na beleza da sua santidade. Adore a Cristo. Sirva a Cristo. Ame a Cristo. Contemple a Cristo.
Não despreze ao Senhor Jesus por causa dos problemas que você tem. Lembre-se que Ele é fiel em tudo aquilo que Ele prometeu. E está cumprindo cada promessa que nos fez. Agora, bem diferente é a promessa que você acha que Ele fez. Bem diferente é aquilo que você acha que Deus deve a você. Olhe para as Escrituras. Olhe para o povo de Israel, rejeitando a glória de Deus. Mas olhe para o seu coração e diga: Senhor, eu preciso, eu quero, eu necessito abraçar de fato este Rei como meu Senhor e Salvador, porque eu confio que Ele cumpre as suas promessas. Essa deve ser a sua esperança, meu irmão. Essa deve ser, de fato, a motivação da sua vida. Nós temos, meus irmãos, alguns conselhos práticos. Em primeiro lugar, aprenda a viver com humildade. Não busque ser estrela no meio do povo de Deus. Isso não vai dar certo. Você não é estrela. Tem muito pregador por aí dizendo que você é. Você é a fraqueza de Deus. Que você é o centro do negócio. Que você é a pessoa mais importante. Que você é muito especial. Meu irmão, fuja disso. Pelo contrário, se volte para o Senhor em muita humildade e diga: Senhor, eu sou muito pecador. Senhor, eu estou envergonhado dos meus pecados. Senhor, eu desejo mudar o meu coração porque eu sei que em mim há muita vaidade. Eu sou alguém orgulhoso. Eu necessito do Senhor, eu preciso do Senhor. E é por isso, então, que eu te peço, coloque humildade em mim para que eu possa te servir, para que eu possa te amar. Você não sabe de tudo. Você não é conhecedor de tudo. É por isso que você precisa do seu pastor, gostando ou não. Sendo alguém que você ama ou não. Você precisa ser pastoreado para que você então aprenda em submissão a ser humilde e a reconhecer que você precisa mudar, que você precisa ser transformado pelo Evangelho. Olhando para Cristo, não para mim ou para qualquer outro pregador deste mundo. Olhando para o Senhor, olhando para o Salvador da sua alma, enxergando nele o modelo perfeito que você deve ter, baixando a cabeça, calando muitas vezes, obedecendo em outras, servindo a Deus, em humildade e obediência. O mundo, meu irmão, não gira ao seu redor. Se o mundo lhe feriu, eu sinto muito. Continua, levanta e vai, porque feriram o seu Senhor, e ele não ficou na cruz se lamentando, ele ficou ali na cruz intercedendo. Ele ficou ali dizendo: seja feita a tua vontade. Pare então de ser esta pessoa arrogante, vitimista. Seja humilde aos pés do Senhor. Aprenda a confiar nas promessas do Senhor. Talvez, meu irmão, e aqui se você acha que eu fui duro, eu vou ser mais ainda. Talvez você morra doente, muito doente. Talvez você morra cheio de dívida. Talvez você morra perseguido. Mas ainda assim o Senhor cumpriu as suas promessas. Porque se você crê nele, se você de fato tem ao Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador, você pode olhar para além das nuvens escuras que estão a rodear você. Você pode encontrar motivo para se alegrar. Você pode encontrar motivo novamente para glorificar a Deus, sabendo que Ele cumpre as suas promessas. E quais são? Ora, o Senhor prometeu que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Confesse. Confesse ao Senhor os seus pecados. Eis a mágica do Evangelho. O Senhor perdoa aqueles que não mereciam. Seu coração está abatido. Você tem chorado, sofrido, se lamentado. Vá ao Senhor, porque Ele é o consolo bem presente nas horas difíceis. Se a angústia está sufocando seu coração de tamanha maneira que você muitas vezes não consegue encontrar razão para continuar, vá ao Senhor. Porque Ele disse que daria consolo ao seu coração. Creia nas promessas do Senhor. Não seja incrédulo ao cuidado de Deus na sua vida. Se você ainda não entregou o seu coração a Cristo, a promessa que o Senhor faz é que se você se arrepende, se você entrega a sua vida a Ele, a sua dívida, ela foi perdoada no Calvário. Você agora poderá se alegrar e se regozijar sabendo que o que lhe espera é o reino de Deus, é a glória eterna. O Senhor, meus irmãos, cumpre as suas promessas. O Senhor, meus irmãos, não abandona o seu povo. O Senhor é fiel
a tudo aquilo que ele disse que faria. Ele fez e continuará fazendo. Creia no Senhor. Não duvide do Senhor. Não se esconda do Senhor. Vá até o Senhor. Qual é o significado do nascimento de Cristo para você? Um feriado muito bom. Oportunidade de tomar banho em João Pessoa na praia. Não é ruim. Oportunidade de encontrar a família. É muito bom. Oportunidade para que o seu comércio seja aquecido e você possa ganhar muito dinheiro. Não há nenhum problema. Mas além disso, lembre-se que o nascimento de Cristo nos mostra a humildade do nosso Redentor. De como ele se humilhou porque quis. Nos lembra também que Deus cumpre as suas promessas. Que ele não desampara o seu povo. Que ele nos ama, nos guarda e nos abençoa em Cristo Jesus. Que o Senhor, meus irmãos, nos faça entender estas santas verdades. Que ele mude o seu povo. Que ele mude a sua igreja. Que ele mude a cada um de nós. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Santo Deus, eterno Pai, nós te bendizemos nesta noite, porque o Senhor é conosco. Apesar de nós, ó Deus, e a despeito de nós, o Senhor tem sido com a tua igreja. O Senhor tem abençoado o teu povo de formas especiais que, por vezes, nós não somos capazes de entender, de enxergar. Mas o Senhor está conosco. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado. O Senhor nos salvou de nós mesmos. Nós não precisamos mais, ó Deus, temer o amanhã. Nós podemos, então, nos alegrar em Ti e através de Ti e por Ti. Alegra o coração do Teu povo, ó Deus. Alegra e dá paz a cada um deles. É o que nós te rogamos nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém.